Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje, em nossa aula, nós vamos estar conversando sobre as obras de Cristo, né? Depois de termos conversado aí sobre Cristo, agora na aula de hoje nós vamos falar sobre as obras de Cristo, certo? Então vamos lá. Sempre nós iniciamos nossa aula chamando a sua atenção essas três palavrinhas aqui, né? Cremos, professamos e ensinamos, né? Que a morte e a ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã, né? Que é isso? A morte de Jesus e a ressurreição é o pilar da fé cristã, certo? Se Jesus Cristo não veio ao mundo, e ele não morreu, e ele não ressuscitou, como diz o próprio Paulo, a nossa fé ela é em vão. Por quê? Porque se Cristo não morreu, ou até se ele morreu, e ele não ressuscitou, né? O que é que muitos acreditam até hoje, que Cristo até possa ter existido, mas que ele não ressuscitou, né? Não está até na própria Bíblia, que foi espalhado que durante a madrugada os seus discípulos estiveram lá e roubaram o seu corpo. Então ele não ressuscitou. Na verdade, o seu corpo foi roubado durante a madrugada, né? Assim que foi espalhado e que muitos acreditam até hoje, né? Então, se isso for verdade, aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos, aquilo que nós ensinamos é vazio, porque Cristo seria igual a qualquer um de nós. Ou seja, veio ao mundo, foi um homem muito bom, mas não teve a capacidade de vencer a morte, não teve a capacidade de ressuscitar. Se ele não morreu e ele não ressuscitou, então não tem como ele perdoar os meus pecados, porque o salário do pecado que é a morte, né? E ele venceu a morte, se oferecendo ali como sacrifício vivo, certo? Então esse é o primeiro pilar e o primeiro ponto que nós precisamos colocar sobre a obra de Cristo, certo? Esses eventos distinguem o cristianismo de todas as religiões do mundo, pois o seu fundador continua vivo e vive para sempre, certo? As outras religiões, os seus fundadores morreram e não ressuscitaram, certo? Né? Tanto no islamismo, Maomé morreu e não ressuscitou, né? No budismo, né? Siddhartha Gautama morreu e ele não ressuscitou. Diferente do cristianismo, do evangelho, né? Que nós, diferente de todas as religiões do mundo, nós acreditamos que Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Tanto que nós visitamos a tumba dele e a tumba dele está vazia, certo? Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18 diz: Não temas, Jesus dizendo para nós, eu sou o primeiro e o último e o que vive. E mais importante, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, certo? Ou seja, fui morto, fui assassinado, mas eu ressuscitei, ou seja, eu venci a morte. Para que não haja sombra de dúvida, ele aparece para João na ilha de Patmos e faz essa revelação a João, certo? Claro que ele já tinha vindo ali em Atos dos Apóstolos, né? Tinha passado 40 dias com os seus discípulos para que os seus discípulos tivessem certeza de que ele ressuscitou. A maior prova é Tomé. Tomé foi um dos que não creram que Jesus havia ressuscitado, né? E Jesus aparece, pede para que Tomé toque as suas chagas para que ele pudesse crer depois de ver. Sem a sua morte, não haveria redenção. Se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria redenção.
não haveria perdão. Hebreus, capítulo 5, versículo 9 diz, o que ele diz? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, certo? Sem a ressurreição, não haveria esperança para a humanidade. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 17 e 18, que diz assim, e se Cristo não ressuscitou, Paulo dizendo para a igreja de Coríntios, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, não somente nós estamos perdidos, mas todos aqueles do Antigo Testamento que aguardaram a vinda do Messias estão perdidos. Continuando. As obras de Cristo são amplas, mas aqui focamos em sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, e também nas implicações teológicas de sua morte expiatória e vicária em favor de todos os pecadores, certo? Então agora, de hoje em diante, nós vamos falar sobre a morte expiatória e vicária do Senhor Jesus. Vamos começar pelo primeiro, que é a morte de Jesus, que diz assim, não se trata apenas da morte de um justo, certo? Mas também de um sacrifício como oblação pelos nossos pecados, que Deus propôs e recebeu como propiciação pelas nossas ofensas. Ou seja, não foi somente um justo que morreu, como morreu Daniel, como morreu Jó, como morreu Abraão e tantos outros. Não. Foi a morte de um justo sem pecado e uma morte não somente por morte, mas morte como resultado do seu oferecimento como sacrifício naquela cruz, certo? O aspecto histórico está nos evangelhos, o doutrinário em Atos, nas epístolas e em Apocalipse. O primeiro anúncio da vinda do Messias já previa a sua morte, que aparece em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz, a primeira referência a Jesus direta, e este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma referência direta a Jesus, aonde ele iria ferir a cabeça e ele feriria o calcanhar. Isso fala seu sofrimento e também sobre a sua glória. Os detalhes são revelados progressivamente no transcorrer do tempo, ou seja, no transcorrer da Bíblia. O sofrimento e a morte de Jesus foram anunciados de antemão no Antigo Testamento por figuras e por tipos, a começar pelo ritual do tabernáculo, é uma simbologia de Cristo, e de maneira direta pelos profetas, que também são simbologia de Cristo. O Novo Testamento ressalta o cumprimento destas promessas que foram apontadas e colocadas ao longo da Bíblia, certo? Próximo item, a morte vicária de Cristo naquela cruz, certo? Vamos lá. A morte vicária, quando nós falamos morte vicária, significa uma morte substitutiva, ou seja, o peso da condenação deveria estar sobre mim e foi lançado completamente sobre Cristo, certo? Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento fundamenta-se na ideia de substituição. E essa transferência da culpa do pecador para a vítima é simbolizada pela imposição de mãos sobre a cabeça do animal.
Vamos lá? Levítico capítulo 1, versículo 4 diz assim: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Certo? A descrição do Cordeiro da Páscoa, desde o êxodo do Egito, aponta para Cristo e o seu significado. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Isso foi cumprido no Calvário. O Cordeiro Pascual foi sacrificado no Egito para a redenção de Israel em lugar dos primogênitos, certo? Deus feriu os egípcios e livrou os filhos de Israel. Da mesma forma, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, certo? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O caráter da morte substitutiva de Cristo, o caráter da morte substitutiva de Cristo, o caráter da morte substitutiva de Cristo é anunciado de maneira direta desde o Antigo Testamento, como nós podemos ver aqui. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos os homens. Isaías capítulo 53, versículo 6. A palavra profética continua mais adiante dizendo que, porquanto derramou a sua alma na morte, falando sobre Cristo, e foi contado com os transgressores, que Cristo foi crucificado junto com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muito, e pelas transgressões intercedeu. Isaías 53, versículo 12. Certo? Continuando, Jesus via a si mesmo nessa profecia de Isaías. As iniquidades de todos os pecadores foram transferidos para o servo sofredor mencionado nesse oráculo de Isaías. Sua morte foi em nosso lugar. Ele morreu por todos, não somente por alguns. Pelos pecados do mundo inteiro ele morreu. Se ele morreu pelos pecados do mundo inteiro, então por que nem todos vão se salvar? É uma pergunta que sempre é feita. O Senhor morreu por todos, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi a primeira condição? Aqueles que nele crê. São todos. Infelizmente, existem aqueles que vão rejeitar a Cristo. Um grande exemplo é a cruz. Na cruz, Jesus estava ali com dois malfeitores ao seu lado. Um olhou para ele e o reconheceu, e o outro olhou para ele e não reconheceu. É tanto que eu digo que nem mesmo a cruz, quebrou o coração de pedra ali daquele homem, certo? Depois eu vou postar aqui uma pequena reflexão sobre esse texto que eu gosto muito. O Senhor Jesus Cristo morreu em favor dos pecadores, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Esse foi o motivo que levou Cristo à cruz, os nossos pecados, certo? Ao utilizar a expressão segundo as Escrituras, Paulo assevera que o sacrifício de Jesus representa a convergência do pensamento exarado no Antigo Testamento, ou seja, colocado, desenvolvido ao Novo Testamento. O Senhor Jesus ofereceu-se como sacrifício, um sacrifício voluntário, e isso agradou ao Pai.
ou seja, o Pai aceitou, o Pai recebeu em nosso lugar a Cristo, certo? Próximo item, ressurreição e ascensão de Cristo. Por quê? Este é um dos pontos aonde se existe mais debate. Se Jesus Cristo verdadeiramente veio ao mundo, se ele morreu e se ele ressuscitou, certo? Então nós acreditamos que Cristo veio ao mundo, nós acreditamos que Cristo morreu e nós acreditamos que Cristo ressuscitou, certo? Por isso que nós cremos e também ensinamos que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, segundo as Escrituras, certo? Para que não fique dúvida para você. E não somente fez isso, e apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas aos seus discípulos por um espaço de 40 dias. Por quê? Porque também os discípulos de Jesus tinham dúvida de que ele tinha ressuscitado. Então ele ressuscitou, apareceu para aquelas mulheres que foram até o túmulo no final daquela madrugada, apareceu para Pedro e para João ali no meio do caminho, né? Não ele diretamente, né? Mas anjos, mas depois, quando eles estavam reunidos, ele apareceu. Depois ele aparece especificamente para Tomé, que Tomé não estava naquele momento, e depois ele apareceu para vários outros dos seus discípulos, que não os 12. A ressurreição de Jesus foi corporal, conforme profetizado no Antigo Testamento, anunciando de antemão pelo próprio Senhor Jesus Cristo e testemunhado pelos apóstolos, certo? E diz assim: Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Atos 2:32. Ou seja, não havia dúvida entre eles. Essa promessa divina cumpriu-se, como testificou o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, né? Pedro ali, na hora que desce as línguas, né? Ele atesta ali que teria derramado o Espírito Santo, como Cristo havia prometido. Além dos apóstolos, Jesus apareceu a Saulo de Tarso, como ele próprio diz, e a Tiago, e ainda mais de, que ele vai colocar aqui, certo? Ainda mais de 500 pessoas, para que não ficasse dúvida. A expressão segundo as Escrituras significa que esses acontecimentos estavam no cronograma divino e foram registrados de antemão no Antigo Testamento, certo? Não é que Jesus ressuscitou e foi uma surpresa, é que Jesus ressuscitou e já era esperado. A morte e a ressurreição de Jesus são os principais elementos que distinguem o cristianismo de todas as religiões da terra, pois Jesus, o seu fundador, vive para sempre. É o único que morreu e ressuscitou. Diz assim, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, certo? E diz mais, nós podemos observar aqui, a sua morte vicária seria destituída de significado teológico se ele tivesse permanecido na sepultura, ou seja, a nossa fé seria em vão, certo? Próximo item. Aquele corpo que foi crucificado não pode ficar na sepultura. Essa ressurreição significa a glorificação e a exaltação de Jesus, a vitória esmagadora sobre Satanás, a vitória esmagadora sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Quando Jesus morre e ele ressuscita, foi vencido Satanás, o pecado, a morte e o inferno, certo?
A morte e a ressurreição de Jesus são o centro da pregação do Evangelho. A ascensão vitoriosa de Cristo ao céu é a coroação de seu ministério. Após sua morte e ressurreição, foi levado ao céu. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado aos céus. E assentou-se à direita de Deus, onde se encontra até hoje para aqueles que têm dúvida. Item 4. A expiação. Por que Jesus foi oferecido naquela cruz? Para que eu fosse perdoado. Por que eu mesmo poderia pagar pelos meus próprios pecados, ao invés de outro, que era Cristo, certo? Então vamos lá. Cremos que Deus aceitou a morte de seu Filho Jesus Cristo como expiação pelos nossos pecados, quando diz assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 12, certo? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, certo? O termo expiação, ou verbo expiar, refere-se ao sacrifício para purificação e perdão dos pecados. Mas o significado primário desta palavra é cobrir, cuja ideia de cobrir com sangue, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico capítulo 17, versículo 11. E esse ritual está no sistema mosaico. Assim, o sacerdote por ela fará expiação pelos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Levítico capítulo 4, versículo 5. Enquanto o princípio é reafirmado no Novo Testamento, sem derramamento de sangue não há remissão. Isso é chamado de propiciação, o ato que apazigua a ira divina e satisfaz a santidade e a justiça de Deus. Ou seja, Cristo foi oferecido em nosso lugar, resultando no perdão dos nossos pecados. Depois, Deus propôs Cristo Jesus para propiciação por meio da fé no seu sangue. Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, certo? A ira divina é a reação da santidade de Deus ante a pecaminosidade humana, Todos pecados e todos estão destituídos da glória de Deus, mas através do sacrifício de Cristo, todos são perdoados, certo? A expiação é um meio para aplacar essa ira. A propiciação é resultado do amor de Deus. Esse amor foi a causa do envio do Filho para a propiciação, que diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, porque nós não amamos a Deus, mas Ele que nos amou primeiro e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados, certo? Porque nós mesmos, nós não amávamos a Deus, certo? E qual é o valor desse sacrifício? O Senhor Jesus ofereceu primeiro um sacrifício perfeito, sem pecado e totalmente obediente à vontade de Deus. A vítima do sacrifício não foi outro, mas foi Ele mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29.
e não um animal, pois o sangue de animal não era suficiente para pagar tão preço, até porque toda a criação foi ferida, foi afetada por causa do pecado do homem, certo? Por isso Jesus submeteu a si mesmo como sacrifício, fazendo expiação com o seu próprio sangue por todos os seres humanos, como está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 9, que diz: para que, pela graça de Deus, provartes a mortes por todos. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Como homem, ele viveu e sentiu as necessidades humanas. Nasceu de uma mulher, embora tivesse sido gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento virginal foi natural como o de qualquer ser humano. Ele cresceu em estatura e em sabedoria, sentiu sono, fome, sede, cansaço. Ele sofreu, ele chorou, ele sentiu tristeza e ele sentiu angústia. Jesus teve uma mãe humana, além de irmãos e irmãs e co-uterinos, dando provas materiais de ter um corpo humano, sendo feito semelhante aos homens, mas a diferença é que ele era sem pecado, certo? O valor de sua morte é suficiente para salvar todos e cada um dos pecadores. Assim, ele pode expiar o pecado do povo, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, porque ele era o filho unigênito. Depois que ele foi para aquela cruz, morreu e ressuscitou, ele passou a ser o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. Por isso, fostes semelhantes aos irmãos, para que misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2,17. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam justamente debaixo da lei. Sendo Deus e homem, Jesus não conheceu o pecado, mas fez-se pecador por nós. Assim, sendo o sacrifício de Jesus é de um valor infinito e ilimitado. Sua morte pode expiar os pecados da humanidade inteira. A morte de Jesus pôs fim à inimizade entre Deus e a humanidade, e isso é chamado de reconciliação. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Amém? Então, esta é uma pequena aula onde trago para você os principais pontos, das obras de Cristo, onde Cristo foi ali oferecido naquela cruz por cada um de nós, e o Senhor aceitou esta obra, Cristo veio ao mundo, se submeteu a ser igual aos homens, mesmo sendo Deus, se submeteu à lei, se submeteu a Deus, foi oferecido naquela cruz, mas não somente morreu, mas ele ressuscitou, e o sacrifício de Cristo naquela cruz foi suficiente para que eu fosse perdoado e você também, mas não somente nós, mas todos. Todos quem? Todo mundo? Sim, todos aqueles que aceitaram a Jesus, que o reconhecem como verdadeiro. Porque nós sabemos que existem aqueles que, mesmo ouvindo a palavra, mesmo ouvindo a mensagem, endurecem o seu coração e rejeitam a Cristo. E se você rejeita a Cristo, infelizmente, não há mais salvação, não há mais esperança, porque você rejeitou aquilo que há de mais precioso, que é o Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão, e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.